aberta a 7ª reunião da Comissão Especial, destinada a proferir parecer ao projeto de lei complementar número 221 de 1998, do senhor Germano Rigoto, que dá nova redação ao inciso 8º do artigo 3º da Lei Complementar número 87 de 1996 e insere o parágrafo 7º ao artigo 20º e parágrafo 9º ao artigo 21 da mesma lei complementar, ou seja, altera a Lei Candir, além de projetos apensados. Encontram-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 6ª reunião realizada no dia 7 de 6 de 2017. Queria perguntar aqui, vai ser difícil ouvir a resposta, que eu acredito que neste momento sou o único deputado, se há necessidade da leitura da referida ata. Acho que pelo regimento eu posso considerar lida, né? Bem, se não houver discordância, considero dispensada a leitura da ata. Pergunto... não tem pedido de retificação também, né? Eu considero a ata aprovada, não é isso? Porque não houve manifestação. Então, é uma formalidade, mas importante. Ordem do dia. Na ordem do dia de hoje, está prevista audiência pública para debater o PLP 221/98, que altera a Lei Candir, atendendo o requerimento número 7 de 2017, deputado Glauber Braga, subscrito pelo deputado Edmilson Rodrigues, este que vos fala, e José Priante, e requerimento 1415 de 17, do deputado Arnaldo Jordi, e deliberação de requerimentos. Então, audiência pública, nós vamos iniciar pela audiência pública, apesar de ter na pauta requerimentos. Não tem requerimentos, não? Tá bom. Então, vamos lá. Para esta audiência pública, foram convidados 2 colaboradores. O primeiro, o querido professor paraense da Universidade Federal do Pará, filho do professor Marcelino Monteiro da Costa, meu professor no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, quando eu fiz o mestrado lá, e grande economista também, Eduardo José Monteiro da Costa, que é diretor da Fundação Amazônica de Amparo a Estudos e Pesquisas, FAPESPA, e conselheiro efetivo do Conselho Federal de Economia, COFECOM. A mesa é sua, professor. Esse outro vai ser substituído pela Tânia. Tá, ok. Havia sido convidado o consultor Eudes Cipel, que é consultor analista de finanças da Confederação Nacional dos Municípios. Tem uma reunião na Receita. Como ele tem uma reunião para representar esta importante instituição, entidade representativa dos municípios, né, uma entidade municipalista, a CNM nos mandou o que é melhor para ter um equilíbrio de gênero aqui, a doutora Thalita Cedro Alves de Jesus, analista de finanças da CNM, que, portanto, substitui o doutor Eudes Cipel neste debate. Obrigado aí pela presença, tá? Deixa eu ver mais aqui. Sim. Antes de passar a palavra aos convidados, peço atenção quanto aos procedimentos a serem adotados durante a audiência. Inicialmente, será concedida a palavra ao convidado por 20 minutos para suas exposições. Logo após, será concedida a palavra aos deputados, seguindo a ordem de inscrição, os quais terão 3 minutos para interpelações e considerações, tendo o convidado o mesmo prazo para a resposta, sendo ainda facultadas a réplica e a tréplica pelo prazo máximo de 3 minutos. Então, vamos dar início às exposições. Em primeiro lugar, vamos chamar o doutor Eduardo José Monteiro da Costa. 20 minutos. Só informando que essa é uma atividade oficial, uma audiência pública, mais uma das audiências da Comissão Especial, de modo que tudo aqui está sendo registrado e poderá ser acessado por qualquer cidadão brasileiro. Inclusive agora acho que é TV Câmara pela net, né? E está ao vivo aqui?
também. Pela internet, né? E oferece possibilidade também por outros canais. Então, professor, basta... pode usar esse ou pode usar, se quiser ficar com as mãos livres. Tá? Boa, fique à vontade, tá? São 20 minutos, tem uma flexibilidade. Só dizer assim que eu tive a oportunidade já de, numa audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Tributação no município de Bragança, no Pará, ouvir a exposição do professor Eduardo Costa, que a rigor já é parte de um trabalho institucional e de uma obra publicada recentemente, com dados muito importantes sobre o problema. O Pará, que é um dos mais atingidos pela Lei Candir, né? Então, certamente a contribuição, já posso antecipar, é de grande valia para o resultado, para o relatório desta comissão. E não se preocupe, o fato do relator não estar aqui, no entanto, os consultores, os assessores estão e o relator terá acesso a todas as informações, deputado Zé Priante. Então, fique à vontade, professor. Tá? Bom, boa tarde a todos. Saudar o presidente da mesa, deputado federal Edmilson Rodrigues. Agradecer a gentileza da receptividade aqui no Congresso Nacional. Eu diria que esse tema é um tema que tem movido corações e mentes nos últimos anos em estados como o estado do Pará, que é um estado que tem uma economia primária exportadora, com baixa agregação de valor, pouca internalização da riqueza e da renda gerada. Hoje o Brasil vive, sem dúvida nenhuma, uma crise que não é somente uma crise econômica, não é somente uma crise política, mas é também uma crise federativa. Estados e municípios vêm passando por uma situação de estrangulamento fiscal e eu não tenho dúvida que a própria Lei Candir ela acaba sendo um elemento de agudização dessa capacidade de promoção de políticas públicas de estados e municípios. No dia de ontem, deputado Edmilson, nós lançamos na Federação das Indústrias do Estado do Pará, na noite de ontem, uma nota técnica atualizada chamada O Impacto da Lei Candir na arrecadação do ICMS dos estados no período 97-2016, estimativa das perdas com as desonerações das exportações de primários e semi-elaborados. Trata-se, portanto, de uma nota técnica que atualiza a versão anterior, além de trazer os dados para o ano de 2016, portanto, analisando o período 97-2016, há um aprimoramento metodológico que nos traz maiores consistências analíticas. De certa forma, é o que eu vou apresentar na tarde de hoje, é essa nota técnica. Essa nota técnica, de certa forma, ela tem o problema central, que é justamente tentar mensurar quais são os impactos ocorridos pela não regulamentação do anexo da lei complementar. Muito se discute, e o problema da Lei Candir não é a Lei Candir em si, mas é a falta de regulamentação do seu dispositivo anexo, que deveria regulamentar as compensações dos estados exportadores de bens primários e semi-elaborados, por exemplo. Saudar o deputado também federal Jarbas Passarinho, lá do estado do Pará também, Joaquim Passarinho. Então, o objetivo é justamente estimar essas perdas de arrecadação que os estados tiveram. Para isso, nós vamos iniciar falando um pouco da dinâmica do comércio exterior brasileiro de 97 a 2016, porque a Lei Candir ela dialoga diretamente, justamente com a situação do comércio exterior brasileiro. Nós vamos falar um pouco das compensações que os estados receberam. Em seguida, vamos fazer uma metodologia, vamos apresentar rapidamente a metodologia de cálculo e vamos estimar as perdas e o impacto que essas perdas tiveram nos orçamentos estaduais. De certa forma, esse quadro aqui inicial, ele mostra exatamente isso. A Lei Candir, ela surge no momento onde você tinha uma situação de ajuste macroeconômico no que se refere à procura pela estabilidade monetária no Brasil, pós-plano real, e uma das âncoras do plano real era justamente a âncora cambial, e a valorização do câmbio contribuiu para o déficit em transações correntes do Brasil com o resto do mundo. Boa parte da justificativa da Lei Candir justamente era no sentido de estimular as exportações de modo a equilibrar as transações comerciais do Brasil com o resto do mundo. Observa-se que, até o ano de 2000, o saldo das transações comerciais do Brasil com o resto do mundo era deficitário, e a partir do ano 2001 em diante, esse saldo passa a ser positivo e crescente. Então, você observa que a partir do ano de 2003, há uma intensificação do saldo comercial,
E essa intensificação ela perdura até mais ou menos o período 2012, 2013, e há uma pequena queda a partir de 2014 em diante. Lembrando que nesse período, nesses anos, após 2001, apenas no ano de 2014, o Brasil teve um saldo negativo nas suas transações comerciais com o resto do mundo. Bom, olhando um pouco para a composição dessas exportações, é possível perceber que essas exportações elas podem ser medidas entre bens industrializados e os bens primários e semi-elaborados. Então, houve uma intensificação nas transações comerciais do Brasil com o resto do mundo e é possível tirar, a partir dessa análise, algumas lições. Primeiro, olhando o ano de 97, de certa forma, houve uma exportação de aproximadamente 53 bilhões. Se nós olharmos o ano de 2016, a exportação do Brasil atingiu 185 bilhões e o pico foi no ano de 2011, com uma exportação de 256 bilhões de dólares. O fato é que, quando nós olhamos a composição dessas exportações, é possível perceber que os bens primários e semi-elaborados ganharam participação percentual nas exportações, passando de 21% das exportações em 97 para 37% das exportações no ano de 2016, tendo um pico de 44% no ano de 2011, justamente no ano de 2011. O fato é que, olhando grosso modo, é possível perceber que houve um aumento das exportações, sendo que os produtos industrializados, nesse período, cresceram 180%, e os produtos primários e semi-elaborados, portanto, desonerados pela Lei Candir, cresceram 513%. Ou seja, os primários e semi-elaborados cresceram, em termos de valor transacionado, muito mais do que os produtos primários, o que impacta, portanto, as perdas dos estados com a Lei Candir. De certa forma, esse quadro aqui, ele é uma síntese do que eu estou dizendo. Você tem aqui no Brasil uma participação ali de primários em 97 de 20% na pauta exportadora, quando chega em 2016 já 36%. E por regiões, aparentemente você percebe que todas as regiões tiveram um crescimento dos produtos primários e semi-elaborados nas suas pautas exportadoras. Bom, dito isso, a Lei Candir, de certa forma, como eu disse, ela desonerou de tributação do ICMS produtos primários e semi-elaborados. E ela previa um dispositivo anexo que deveria compensar os estados pelas perdas advindas da desoneração da cobrança do ICMS no ato de exportação de primários e semi-elaborados. Conforme a lei, esse dispositivo deveria ser votado num prazo não superior a 5 anos, o que não aconteceu. A partir de então, você teve até 2002, aliás, 3 tipos de compensações advindas do ato de exportação dos estados. Até 2002, vigorou o seguro-receita, que já estava incluído na Lei Candir. De 2003 em diante, foi, através justamente da Lei Complementar 115, foi instituído um repasse no orçamento da União para os estados, e também 2004 em diante, 2003 em diante, 2004 em diante, o auxílio financeiro para fomento das exportações. Então, de certa forma, essas compensações elas vão fazer parte do cálculo das perdas dos estados, na medida em que nós temos as perdas brutas, sem levar em consideração o seguro-receita, o repasse da lei orçamentária anual e o auxílio financeiro para fomento das exportações, e as perdas líquidas, deduzindo esses repasses aos estados. Bom, em termos de compensações financeiras, nós contabilizamos, deputados, que os estados receberam esse volume de compensações ao longo dos anos. Lembrando que esses valores eles já estão corrigidos monetariamente até dezembro de 2016. Olhando para esse quadro, é possível perceber alguns fenômenos. Primeiro fenômeno, o azul aqui é justamente o seguro-receita, o vermelho é o repasse na LOA, conforme a Lei 115, e o verde aqui é justamente o FEX, que é o auxílio para fomento das exportações. É possível perceber que no ano de 97, os estados receberam 5,4 bilhões a título de compensações advindas do seguro-receita. Já no ano de 2016, portanto, o ano passado, os estados receberam 3,5 bilhões de reais advindos das compensações. Ou seja, olhando um pouco esse cenário de longo prazo, percebe-se que o maior volume de compensações aconteceu no ano de 1999, quando os estados receberam
10 bilhões a título de compensação. E aí você tem um efeito paradoxal. Qual é o efeito paradoxal? No mesmo momento em que os estados passam a exportar mais bens primários e semi-elaborados, portanto, a desoneração passa a ser crescente, as perdas passam a ser crescentes, as compensações elas são decadentes, elas caem. Se você pegar uma linha tendencial aqui, a partir de 99 até 2016, é possível perceber que há uma tendência de queda nas transferências compensatórias pelo ato de exportação dos estados. De certa forma, você tem, portanto, aqui uma média de participação. Aqui, os estados que mais receberam compensações, aqui é São Paulo, 22%, Minas Gerais, 13%, Rio Grande do Sul, 9%, Paraná, 9% e Pará, 6% em valores médios anuais contabilizados. Bom, em termos de regiões, a nota técnica também apresenta um comportamento por regiões, e ela apresenta também um comportamento para todos os estados brasileiros. Obviamente, eu não vou aqui entrar estado por estado, mas também é possível perceber que há um comportamento também que impacta os estados. Então, é o mesmo cálculo, a mesma transparência anterior, dividido por regiões. É possível perceber que, por exemplo, a região centro-oeste, ela ganhou 31% nesse período, pegando 97 a 2016, a título de repasses, saltando em 97 de 577 milhões para 756 milhões. O Norte obteve uma desvalorização nesse período de 0,4%, ou seja, de 389 milhões para 387 milhões, em que pese o volume de exportação de commodities minerais, principalmente, ter crescido significativamente, basicamente o mesmo valor, 97 e 2016. A região sul, uma desvalorização de 34%, ou seja, caiu de 1 bilhão 150 milhões para 749 milhões. A região sudeste, uma perda de 48%, caindo de 2 bilhões 740 para 1 bilhão 410 aproximadamente. E o nordeste, uma desvalorização de 54%, de 603 milhões para 278 milhões. Bom, de certa forma, essa perda de arrecadação ela se reflete justamente na relação com as receitas correntes dos estados. Então, se nós pegarmos aqui uma média 97 aqui em valores correntes em 2016, as compensações, deputados, representavam 1,70% das receitas correntes dos estados. Já no ano de 2016, representou apenas 0,51%. Ou seja, houve uma queda que é possível perceber que essa queda ela é padrão em quase todas as regiões. E isso impacta também os estados. Os principais estados que, de certa forma, dependem, ou não diria dependem, mas tem uma participação maior em relação à participação das compensações nas receitas correntes. Mato Grosso, no ano de 2016, foi o primeiro, uma participação de 3,20%. Espírito Santo, Pará, Goiás e Minas Gerais. Quer dizer, se você pegar uma série temporal, é possível perceber que todos os estados, comparativamente de 97 a 2016, tiveram perdas de arrecadação com a Lei Candir. Obviamente, a nota técnica, ela trabalha ano a ano. Eu estou apresentando o primeiro e último ano da série, porque eu não teria condições de mostrar uma tabela ano a ano. Então, é possível vocês depois baixarem no site da FAPESP e verem 97, 98, 99 e assim sucessivamente. Bom, a metodologia de cálculo das perdas levou em consideração o protocolo do CONFAS. Então, de certa forma, nós temos aqui as exportações desoneradas. Ela vai ser exatamente o total das exportações, menos as exportações de industrializados, mais exportação de primários e semi-elaborados tributários. E isso vai nos dar as perdas brutas com a exportação desonerada, na medida em que nós calculamos os 13% do ICMS que deveria ser cobrado no ato de exportação. E as exportações líquidas, justamente, elas são as exportações brutas menos as compensações que eu já citei anteriormente, envolvendo seguro-receita, envolvendo lei orçamentária anual e envolvendo o FEX. Dessa forma, nós chegamos a... Essa aqui é uma memória de cálculo que ela tem 97, 2005, 2010 e 2016, mas na nota técnica ela tem todos os anos. E aqui você tem, por exemplo, pegando o ano de 2016 como exemplo, você tem aqui as perdas brutas, valores correntes, valores corrigidos, você tem as compensações da lei, você tem aqui o FEX,
e você tem também o total das compensações. A partir daqui, a subtração de um por outro vai nos dar justamente as perdas líquidas. E aqui embaixo, o total das compensações sobre as perdas brutas. O que é possível perceber olhando esse gráfico? Algumas mensagens são importantes. Primeiro, quando nós olhamos o ano 97, é possível perceber que as compensações superaram as perdas. Então, as perdas, elas representaram, de certa forma, um volume menor que as compensações que foram repassadas via seguro-receitas. Ou seja, o total das compensações sobre as perdas foi de 117%. E há um fenômeno tendencial de ano após ano isso ser decrescente, chegando a 52% em 2005, 20% em 2010 e no ano de 2016 apenas 12%. Ou seja, as compensações elas representaram apenas 12% das perdas dos estados com a desoneração de primários e semi-elaborados. Bom, aqui você tem aqui um cálculo, de certa forma, também por região nesse período, mas eu vou passar dado ao tempo, e eu quero me ater basicamente aqui nesse dado de perdas líquidas sobre receitas correntes, que é uma tabela que está posta na nota técnica, e mostra todos os estados, exceção Mato Grosso do Sul, que nós não conseguimos as informações via Confaz, mas mostra todos os estados a perda de arrecadação no ano... Professor, permite, eu vou chamar o deputado Joaquim Passarinho para presidir, que entrou em pauta um requerimento meu, aí daqui a pouquinho eu estou de volta. Muito obrigado. Pode seguir. Perfeito. Tá? Obrigado, deputado. Enfim, dando continuidade, esse quadro ele é muito simbólico, porque ele mostra justamente as perdas de arrecadação no ano de 2016, mostra as receitas correntes dos estados e mostra o percentual das perdas em relação à receita corrente. E aqui o ranking dos estados que mais perdem frente às suas receitas correntes. Então, eu diria que o primeiro lugar nesse cálculo aqui é Mato Grosso. Mato Grosso teve, as suas perdas representaram 26% das suas receitas correntes em nível de estado. Em segundo lugar, nós temos o estado do Pará com uma perda de quase 15%. Em terceiro lugar, de acordo com o cálculo, o Rio de Janeiro com uma perda de 8%. Em quarto lugar, Espírito Santo com uma perda de 7,7%. E em quinto lugar, Minas Gerais com 6,8%. Então, ou seja, de certa forma, você tem aqui um escalonamento dos estados que mais perderam com essa Lei Candir e o impacto dessas perdas nas suas receitas correntes estaduais. Bom, um outro cálculo que essa nota técnica faz é justamente das perdas acumuladas. E aí é possível perceber que no montante acumulado entre 1997 e 2016, a tabela está cortada aqui, mas os estados perderam com a Lei Candir 269 bilhões, deputado. 269 bilhões foi o montante de perdas líquidas que os estados tiveram com a Lei Candir. Eu sei que você vai ter uma pessoa que vai falar em relação aos municípios, e o cálculo do município ele é muito simples. É só jogar os 25% do fundo de participação dos municípios em cima do valor total, e você consegue, a partir dali, através das cotas-partes do FPM de cada município dentro do seu estado, calcular o volume das perdas dos municípios. Mas a totalidade dos estados perderam 269 bilhões nesse período. E você tem aqui os maiores perdedores. Eu diria que o maior perdedor é o estado de Minas Gerais, 64 bilhões. Em segundo lugar, vem o estado do Rio de Janeiro, com 60 bilhões. Em terceiro lugar, o estado do Pará, com 35,7 bilhões. Em quarto lugar, vê se eu acho na tabela aqui, o estado do Mato Grosso, com 30 bilhões. Então, você tem aqui, nessa nota técnica que nós apresentamos, ano a ano e o volume acumulado e a posição no ranking que os estados tiveram, ao fim e ao cabo, em valor agregado. Ou seja, caminhando para as considerações finais, entre 97 e 2016, os estados tiveram um volume de perda de 269 bilhões, somente no ano de 2016, os estados perderam 25 bilhões com a não compensação adequada das perdas de arrecadação, com a não tributação do ICMS de bens primários e semi-elaborados. 5 estados
responderam por 82% do total das perdas de arrecadação entre 97 e 2016. Minas Gerais, 24%, Rio de Janeiro, 22%, Pará, 13%, Mato Grosso, 11%, Espírito Santo, 10%. Esse montante aqui, eu diria, ele é muito significativo. Mostra que os estados que têm uma economia primária exportadora de commodities acabam tendo um impacto muito maior com a Lei Candir. Bom, há uma curiosidade, e aí mostra um pouco das nossas distorções federativas. Qual é a curiosidade? Alguns estados tiveram perda líquida negativa. Como perda líquida negativa? Alguns estados tiveram compensações acordadas no Orçamento Geral da União, maiores do que as perdas. Que estados foram esses? Santa Catarina, Alagoas, Amazonas, São Paulo, Paraíba, Sergipe, Distrito Federal, Acre e Roraima tiveram compensações superiores às suas perdas de arrecadação. Bom, o estado do Pará, caminhando para o final, o estado do Pará, eu diria que, como é o nosso estado de origem, a FAPESPA, nós fizemos um exercíciozinho, deputado Joaquim Passarinho, que mostra um pouco como a Lei Candir acaba condenando alguns estados à perpetuação da sua condição de subdesenvolvimento, ou a perda de arrecadação impacta a capacidade de promoção de política pública e alavancagem social. Isso aqui é um pouco a receita corrente do estado do Pará no passado, o volume, despesa com investimento, o estado do Pará teve no seu orçamento 939 milhões em investimento ano passado, uma despesa em educação da ordem de 3 bilhões. Ou seja, nós perdemos 3 bilhões e 100. Se houvesse um sistema justo de compensação, o estado do Pará poderia, por exemplo, ter ampliado a sua capacidade de investimento em 3,3 vezes. Ou poderia ter duplicado os investimentos na área de educação. Isso aqui é um exemplo. Há cerca de 10 dias atrás, o governo do estado do Pará inaugurou uma escola técnica em Santarém, com um investimento de aproximadamente 8 milhões, para atender 1.440 alunos no município de Santarém. Somente com as perdas do ano de 2016, que o estado do Pará teve com a Lei Candir, dariam para ser construídos 390 escolas técnicas similares à que foi inaugurada recentemente em Santarém, ou 20 hospitais equivalentes ao Hospital Abelardo Santos, que o deputado Joaquim Passarinho deve conhecer, de aproximadamente 256 leitos. Ou seja, as perdas vêm impactando significativamente a capacidade que os estados têm com a Lei Candir. Mas aí, para finalizar, a nossa nota técnica, ela trabalha com 4 boxes que são provocativos para esse debate que essa comissão vem fazendo. A parametrização de critérios compensatórios não pode levar em consideração somente o valor das perdas líquidas acumuladas nesse período. Deve levar em consideração também outros fatores. E nós citamos, a partir de agora, esses fatores. Quais são? De certa forma, a contribuição que o Estado vem dando para o equilíbrio da balança comercial brasileira, a significativa diferença na alíquota de royalties entre a atividade extrativa mineral e a exploração de petróleo, o fato da atividade extrativa mineral possuir um efeito multiplicador bem menor no desenvolvimento regional do que a atividade agropecuária e o agronegócio e que a atividade de extração e exploração de petróleo, e a questão do crédito tributário, que também é um elemento que está incluso na própria Lei Candir. Então, nós fizemos aqui umas tabelas sínteses, e existem alguns paradoxos. Primeiro, invariavelmente, com raras exceções, São Paulo é uma exceção, mas quanto maior o saldo comercial, maior é o volume das perdas. Isso é tautológico. Agora, se um dos objetivos da Lei Candir é estimular as exportações, obviamente, você passa uma mensagem federativa contraditória para aqueles estados que passam a ter uma economia voltada para a atividade exportadora, que é justamente o fato de quanto mais você exporta, maior é o teu volume de perdas, deixando a esses estados somente o ônus de mitigação dos impactos sociais e ambientais desses grandes projetos, seja exploração mineral, ou, por exemplo, exploração de petróleo, etc. Bom,
Segundo ponto que nós colocamos aqui é a diferença entre a alíquota de royalties. Isso aqui, deputado, para mim é interessante, porque você tem aqui, por exemplo, Rio de Janeiro e Pará. 2 exemplos de 2 estados que tiveram perdas significativas. O Rio de Janeiro é o segundo maior perdedor acumulado e o Pará é o terceiro. Rio de Janeiro perdeu 60 bilhões e o Pará perdeu, nesse período, 35 bilhões. Mas as atividades, royalty e mineração, elas têm impactos diferenciados no desenvolvimento regional e a própria alíquota dos royalties ela é diferenciada. Então, por exemplo, o petróleo, ela tem uma alíquota de 10% do valor bruto da produção, enquanto a mineração ela tem uma alíquota de 2%, que é a CEFEM, sobre o valor líquido da produção. E esse valor, quando ele é partilhado, a partilha do royalties do petróleo fica 70% para o Estado e apenas mineração 23% para o Estado. E isso, ao fim e ao cabo, gera, por exemplo, situações como essa. Por exemplo, e aqui nós comparamos somente Pará e Rio de Janeiro, por questão de tamanho aqui do espaço, mas, por exemplo, somente no ano de 2015, dados da ANP e da NPM, enquanto o Estado do Pará teve um volume de minério exportado aproximadamente 20 vezes ao volume, não em valor, em quantidade, de petróleo exportado aqui no Rio de Janeiro, os royalties da mineração deixaram no Estado 380 milhões, enquanto que os royalties do petróleo deixaram no Estado do Rio de Janeiro 5 bilhões e 110 milhões. Ou seja, é um volume significativamente maior, portanto, gera impactos diversos nas atividades. Outra consideração que nós fazemos também na nota técnica, outro box, é justamente em relação ao efeito multiplicador. E nós pegamos, portanto, a matriz de insumo-produto, que foi elaborada pelo IBGE, e calculamos o efeito multiplicador de 3 atividades, que é justamente, pegando aqui a primeira, a agricultura, inclusive agricultura e pós-colheita, que é o agronegócio, exploração de petróleo e gás e a exploração de minério. E aqui você tem um efeito ajusante e amontante. O que é possível perceber, olhando grosso modo? Que o efeito multiplicador, tanto a montante quanto e principalmente a jusante da mineração, ele é significativamente menor que o petróleo e que o agronegócio. O Mato Grosso, por exemplo, que tem uma perda significativa com a exportação de soja, mas o agronegócio, tudo bem, deputado? O agronegócio, ele gera um efeito de desenvolvimento regional muito mais dinâmico do que a atividade mineradora, que é uma atividade basicamente de enclave, com poucos efeitos e encadeamentos. Então, não dá para nós ficarmos olhando somente para o montante das perdas, mas também o impacto que a atividade vem tendo no desenvolvimento regional. E finalmente, o crédito tributário, que eu diria que essa aqui é uma outra injustiça federativa, e eu encerro com essa aqui, é uma outra injustiça federativa que, de certa forma, é um caso até ilógico. Você imagina que, por exemplo, meu estado, o estado do Pará. O estado do Pará é um estado que tem, fundamentalmente, 48% da sua pauta de exportação é minério. Minério de ferro e alumínio. As grandes mineradoras, quando se instalam no estado do Pará, elas compram máquinas e equipamentos. E a economia do estado do Pará não tem indústria produtora de bens de capital. Essas máquinas e equipamentos elas são produzidas em outras unidades da federação. O que a Lei Candir instituiu através do regime tributário? As empresas exportadoras, elas compram máquinas e equipamentos, por exemplo, em outros estados, recolhem o ICMS pela compra de máquinas e equipamentos nos outros estados, levam esses equipamentos para o estado do Pará, imobilizam esses equipamentos no seu patrimônio e, no ato de exportação, elas apresentam contra o governo do estado do Pará o crédito tributário pelo ICMS que foi recolhido em outra unidade da federação. Então, é uma dupla perda. E essa perda não foi calculada nessa nota técnica. Ou seja, além do Estado deixar de arrecadar com ICMS de bens primários e semi-elaborados exportados, o Estado ainda tem que compensar as empresas exportadoras pelo ICMS pago na compra de máquinas e equipamentos feitas em outro estado. Então, esse critério ele deve ser levado em consideração também na arbitragem de um justo sistema compensatório em relação à Lei Candir. Então, eu agradeço o privilégio de poder compartilhar com vocês um pouco desse estudo que a FAPESP elaborou no estado do Pará e fico à disposição para dúvidas e perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Costa, pela explanação.
E o material, tanto da explanação do Eduardo, como também da Thalita, né, já está à disposição no site da comissão. As pessoas quiserem consultar, já poderão ser feita essa consulta. E foi bom, Eduardo, que eu aprendi a fazer Eduardo, eu aprendi a fazer uma exposição sem cansar. Metade para frente é considerações finais. Mas queria passar a palavra agora à doutora Thalita de Jesus, ao Jesus, representante da Confederação Nacional dos Municípios. Boa tarde. Aqui. Boa tarde a todos. Eu agradeço, deputado Joaquim Passarinho, a oportunidade da Confederação vir explanar um pouquinho sobre qual é a visão dos municípios acerca da Lei Candir. E o histórico já foi muito bem explanado aí pelo professor Eduardo Costa. Eu vou me abster de tocar novamente nesse ponto do histórico. Nós fizemos um estudo, e eu até gostaria, professor, de depois compartilhar, e o senhor também, isso está no site, né, da FAPESP, então a gente pode obter ele lá também, porque o nosso estudo está um pouco diferente do de vocês. Eu creio que alguns critérios nós deixamos de olhar, e é importante essas novas visões para que, de fato, a gente possa chegar num número correto. Bem, se de fato 67 bilhões foi o que deixou de entrar para os municípios brasileiros, nós temos que 80 bi hoje o FPM anual dos municípios. É uma previsão, por exemplo, para 2015, né, de 80 bilhões. E se esses 67 são de 97 até agora, 20 anos, né? 20 anos de... 269 foi para os estados, né? 67 é o 25 que dá para os municípios, exatamente. Então, considerando isso, nós temos aí que os municípios deixaram de receber cerca de 1 FPM anual. Isso representa muito para os municípios, uma vez que nós temos que 80% dos municípios brasileiros, eles dependem unicamente dessa transferência. Eles não têm outras receitas tão significativas como o FPM. Então, com certeza, a mudança da Lei Candir ela se faz necessária hoje. Nós passamos por momentos de crise, os municípios têm vivido crises, apesar de termos conquistado algumas coisas, né? A própria repatriação, a multa, o ISS que nós alcançamos aqui nesta casa, no Senado, no Congresso Nacional, também é uma conquista que é claro que vai depender de algumas mudanças aí para frente, de setores, da própria fiscalização dos municípios, mas, de qualquer forma, nós temos conquistado algumas coisas, mas, infelizmente, os municípios ainda enfrentam crises diárias, e é importante a gente conseguir, de fato, mudar essa legislação da Lei Candir e alcançar mais receitas para os municípios. Nós temos aí que, de 2009 até 2015, que foi o estudo que nós fizemos, de 2009 a 2015, os recursos da Lei Candir estão congelados. Né, os municípios vêm recebendo, os municípios e os estados vêm recebendo desde 2009 até 2016 valores iguais de 1,5 bilhões. E da Lei Candir, o que é repassado para os municípios, que é 25% desse percentual, os municípios ficam com cerca de 386 milhões dessa receita. Né? O restante é o repasse do estado, que são 75%. Então, nós temos essa receita congelada desde 2009, 1,5 bilhões é o que os estados e municípios têm recebido desde aquela época. Depende de um processo na LOA, né? Então, a dotação orçamentária tem que estar prevista na LOA, isso anualmente. Inclusive, o ano passado, nós conseguimos fazer com que constasse na LOA desse ano, né, para o repasse da Lei Candir. Então, foi uma vitória, porque, de fato, a gente não estava conseguindo sempre, tanto da Lei Candir quanto do FEX. E esse é um montante distribuído para cada estado, mas de acordo com um coeficiente previamente definido. E esse coeficiente também está congelado desde 2009, né, na lei, justamente, na lei Candir, e, infelizmente, os municípios têm recebido aqueles mesmos valores desde então. No FEX, nós temos aí uma alçada também, uma luta anual,
que é fazer com que se aprove uma medida provisória que garanta aos municípios esse recurso do FEX, que hoje é muito maior do que o da Lei Candir, né? Hoje, o recurso do FEX é recebido pelos estados e municípios no valor de 1,9 bilhões. Os municípios ficam com cerca de 437 milhões desse valor de bi, né? 1,9 bi é o distribuído para estados e municípios, os municípios com 437 mais ou menos, tá? E essa receita ela também está congelada desde 2009. Os municípios têm sofrido atrasos desse repasse. De 2013 a 2015, mais ou menos, os municípios estavam recebendo o recurso, mas com atrasos de 1 ano. Né? Então, recebia em 2013, recebia em 2014 o que era correspondente a 2013. Em 2015, recebiam o que era correspondente a 2014. Então, foram anos de atrasos que somente foram regularizados em 2016. Né? Então, todos os anos a gente trabalha junto ao Congresso Nacional, junto à Câmara de Deputados, junto ao Senado, junto à Presidência da República, para fazer a publicação dessa medida provisória, né? E, de fato, os municípios receberem esses recursos, que normalmente entram nas contas no fim do ano. Né? Nos últimos 3 meses do ano é o que, em geral, é acreditado. Bem, aqui algo que é importante a gente explanar, que é uma preocupação dos municípios também, é quanto à instabilidade dessas alíquotas relacionadas ao FEX. Todo ano se publica uma medida provisória e todo ano existem novas alíquotas que são aplicadas a cada estado. Inclusive, estados que passam a não receber nada, como aconteceu em 2015 com o estado de São Paulo, que não recebeu absolutamente nada com relação ao FEX, por causa dos critérios que o CONFAS impõe, acerca de uma média ponderada que eles calculam, e os estados que ficam acima dessa média ponderada teria a alíquota do FEX zerada. Isso foi uma informação que o próprio CONFAS encaminhou para nós. Nós achamos, inclusive, eu não sei se talvez o doutor Eduardo Costa entende dessa forma também, nós entendemos que há pouca transparência nesses critérios, nesses cálculos que são feitos pelo CONFAS. Inclusive, acreditamos que os municípios precisam fazer parte desse conselho, justamente para discutir questões que envolvem receitas municipais. Então, é uma coisa que nós temos defendido em todas as comissões que nós participamos, até porque já tem as comissões no Senado que nós já viemos discutindo sobre a Lei Candir. Nós entendemos como importante também a participação dos municípios no CONFAS, para entendermos melhor esses critérios que são considerados lá para a distribuição do FEX e também para participar de decisões que são importantes e que intervêm diretamente em receitas que os municípios recebem. Então, essas alíquotas diferenciadas nos preocupam, porque em 2015, como eu falei, o estado de São Paulo não recebeu, isso está na outra tela. O estado de São Paulo teve a alíquota zerada, apesar dele participar aí com 31% dos recursos da Lei Candir. 31% dos recursos da Lei Candir é do estado de São Paulo, foi em 2015, mas de FEX ele não recebeu absolutamente nada. Né? Então, existem algumas disparidades que é preciso rever nesse novo processo, agora que está sendo discutido. Afinal de contas, os estados e os municípios precisam receber no mesmo volume das suas reais perdas. Né? Então, essa é a grande briga do movimento municipalista, é a grande briga dos estados. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro estão dependendo dessa proposta, né? Inclusive para o abatimento de dívidas, né? Porque a ideia também é considerar essas receitas que virão aí para, primeiro, abater nas dívidas que, porventura, esses municípios tenham junto à União. Né? Então, é importante que a gente consiga avançar nessas discussões. Bem, alguns outros municípios, agora, em 2016, alguns estados deixaram de receber, que é o Amapá e o DF, que sempre deixam de receber mesmo. Tá? Então, isso já é algo que a gente acompanha desde 2004, quando, de fato, o FEX veio a ser creditado aos municípios. Bem, nós temos agora o nosso início de estudo. Né? Nós iniciamos um estudo das perdas. De fato, nossos dados estão muito diferentes do que foi apontado pelo professor Eduardo Costa, mas estamos aqui justamente para construir coisas melhores também. Então, nós temos que... A nossa primeira análise foi do comportamento das exportações no Brasil. Né? Nesses dados aí, nós temos que em 2011, 256 bilhões de dólares, né? Esses dados são em dólares,
que, de fato, foi o maior período de exportações aí dentro de uma linha dos últimos 10 anos, se a gente considerar 2006 a 2015, que foi o âmbito da nossa pesquisa. Tá? A partir daí, então, a gente veio disseminar qual seria aí a exportação para cada estado. Nós chegamos a essa conclusão aí. Essa é uma exportação para 2015, com destaque para o estado de São Paulo, que teve 51 bilhões, né, de fato, isso em dólares, né, de receitas de exportação. Depois Minas Gerais, com um segundo aí, com 21 bi, e Rio de Janeiro também, com 19. Então, são os 3 estados mais exportadores e que nós conseguimos trazer para vocês. Esses dados nós tiramos do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tá? Então, a nossa fonte é o MDIC. Os principais municípios exportadores, nós trouxemos aí uma relaçãozinha dos municípios. Eu vou pegar a minha aqui, porque ali está um pouquinho difícil de enxergar. Mas nós temos aí... A gente colocou os principais por estado, não quer dizer que sejam os principais numa sequência dos 10 principais, são os principais por estado. Então, no estado de São Paulo, nós temos a capital, né? E alguns destaques aqui de municípios que são portos, né? Então, e outros que são capitais, e que isso varia de acordo com essas realidades. O dado disso também é o MDIC. E nós tivemos aí o nosso cálculo. Como é que foi feito o nosso cálculo para chegar, de fato, aos valores que são bem mais expressivos do que o que foi colocado? Nós consideramos esses de 2006 a 2015, que é o âmbito da nossa pesquisa. Nós fizemos a atualização das taxas de câmbio pelo Banco Central de cada ano. Então, nós identificamos no Banco Central as taxas de câmbio utilizadas para cada ano e aplicamos sobre os nossos valores estimados. E consideramos também uma alíquota média nacional de ICMS em 17%. Talvez esse seja o furo da nossa pesquisa, porque, de fato, a gente considerou uma média nacional para chegar em algum ponto, né? Porque até então a gente não tinha nenhum dado, então nós consideramos uma média nacional de 17% de alíquota. A partir daí, nós tivemos um cálculo que, nos últimos 10 anos, as exportações no Brasil passaram de 4 trilhões de reais. E aqui seria o dado justamente das perdas, né? Então, as exportações nos 10 anos analisados foi de 4 trilhões, mais de 4 trilhões. Nós aplicamos a alíquota média de ICMS de 17%, e nós chegamos à conclusão que dessas desonerações dos produtos semi-elaborados, né, nós tivemos 718 bilhões de perdas para estados. Esse seria o total de perdas que nós calculamos. Com certeza, o professor Eduardo já está bem diferente dos dados de vocês. Isso são valores já em reais. Tá? Se fosse valores em dólares, para a perda dos municípios seriam 85 bilhões de dólares, que daria cerca de 170 bilhões de reais. Tá? Então, esse justamente foi o cálculo que nós chegamos. Está ali 179 bilhões, mas porque, em um primeiro momento, nós não consideramos as compensações que os municípios já vinham recebendo nesses últimos 10 anos, de 2006 a 2015. E, considerando essas estimativas, que ali embaixo daria 5,3 bilhões, mais o FEX de 3,9 bilhões, aqui sem desconsiderar ainda a dedução do Fundeb, né, porque ainda tem o Fundeb sobre os valores da Lei Candir. Tá? Então, sem considerar o Fundeb, somado ele ainda aí, nós temos em torno de uma compensação de mais de 9 bi. Né? Mas, considerando esses 9 bilhões que, de fato, entraram nos cofres municipais e estaduais, nós temos aí 170 bilhões de perdas para os municípios. Esse foi o cálculo que nós chegamos, considerando valores em reais. Fizemos um comparativo com os estudos da AMM, que é a Associação dos Municípios Mato-Grossenses, né, que também utilizaram esses mesmos dados do MDIC, e tivemos a confirmação dessas informações, né, os estudos foram compartilhados. Fizemos uma reunião com o senador Wellington Fagundes, em que foi possível apresentar esses dados. E na comissão, nós também, na comissão especial aqui, nós também encaminhamos os nossos estudos para o presidente e o relator da comissão. E podemos disponibilizar para todos, inclusive para fazer revisões, viu, professor Eduardo? Porque a gente está justamente disposto a chegar num número que é o correto,
para a gente buscar. Porque se 170 não é o valor, 67 ainda é muito para nós, e com certeza os municípios estão muito interessados em discutir essa matéria e conquistar aí esses recursos. No Senado, nós estamos trabalhando com o PLS 288, eu estou colocando aqui a experiência do que a gente já fez no Senado, por isso que eu repito o Senado várias vezes. O PLS lá é o 288 de 2016, nós já fizemos algumas reuniões em 2016 ainda com o senador Wellington Fagundes, que é o relator o autor da matéria, e, de fato, nós já sugerimos, nós construímos uma redação em conjunto desse projeto. E uma das alternativas, além, é claro, de permitir aos estados e aos municípios receberem conforme as suas perdas, seria também fazer a unificação dessas duas receitas, da Lei Candir e do FEX. Né? É claro que também aqui isso não seria tão expressivo quanto a mera atualização aí das estimativas de perdas e os municípios receberem conforme essas perdas. Tá? Então, a nossa defesa é essa, que, de fato, se possa estabelecer num projeto de lei, então, deputado Joaquim Passarinho, num projeto de lei, estabelecer uma redação que permita que os estados e os municípios, em conjunto com o Ministério da Fazenda, por exemplo, possa chegar em critérios aí para, de fato, compensar os entes na medida das suas perdas. Então, definir critérios e condições para que esse valor seja acreditado aos municípios e estados. Seria a nossa grande proposta aí da Lei Candir, além, é claro, de uma possível compensação gradual, se, de fato, não fosse possível o governo federal ressarcir os entes, né, conforme as suas perdas, até porque a gente sabe que essas receitas não entraram nos cofres do governo. Né, é uma receita que foi desonerada. Então, de fato, a gente precisa pensar em medidas que permitam que os municípios e os estados recebam essas compensações, né, na medida das suas perdas. Então, basicamente, é esse o nosso estudo. De fato, a gente precisa ainda melhorar alguns dados, alguns números. Isso é uma atualização que a gente vai ter que fazer mesmo junto com as associações estaduais e municipais. Então, a gente se coloca à disposição para discutir mais a matéria. Ressalto que esse tema é de extrema importância hoje para os municípios. Muitos estão, inclusive, aguardando essas receitas para, de fato, abater algumas dívidas, né, e fazer os estados andarem, como é o caso de Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, que estão aguardando aí com muita expectativa esse projeto. E a gente espera que, com a decisão do STF, de fato, esse projeto caminhe e tenha uma solução até o final deste ano. Ok? Muito obrigado, doutora Thalita, pelas exposições. E solicitando também aos nossos expositores que tiverem proposta, Eduardo, Thalita, proposta concreta para a lei, né, de como fazer essa compensação, que pudessem encaminhar sempre para a comissão. Os levantamentos são muito importantes, mas é importante também de ter algumas sugestões de como fazer essa compensação. Vamos passar aos nossos deputados para fazer as suas considerações ou perguntas. Deputado Luiz Carlos Raul é o primeiro a fazer as suas considerações. A palavra, deputado Raul. O senhor vai determinar tudo? 3 minutos. Aí são as duas apresentações, onde está chegando a gente está distribuindo. Senhor presidente Joaquim Passarinho, ilustre expositores desta sessão, José Monteiro da Costa, da Fundação Amazônica de Amparo, Estudo e Pesquisa, e a doutora Thalita Cedro Alves Jesus, analista de finanças da Confederação Nacional de Municípios. Senhoras e senhores parlamentares, bom, sempre estive bastante atento a essa questão do ICMS, a Lei Candir, as conquistas e as derrotas que tivemos nesses últimos 30 anos sobre a participação relativa dos estados e municípios no bolo tributário nacional. O que aconteceu nesses últimos 30 anos, que após termos tido uma grande expansão no bolo tributário em 1988, na Constituinte 88, nós, os municípios,
tínhamos 32% do imposto de renda e do IPI, passamos para 47% do imposto de renda e 57% do IPI. E conseguimos trazer para a base tributária do ICMS 5 impostos únicos federais: Imposto Único de Energia Elétrica, de Combustível, Telecomunicações, Transporte e Minerais. E o que aconteceu nesses quase 30 anos depois dessa conquista foi que a União Federal, ano a ano, veio dilapidando o imposto de renda e o IPI e criando contribuições como a COFINS, que foi criada para escamotear e não dar dinheiro para Estado e município, o PIS, é a mesma coisa, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esses acontecimentos estavam em paralelo com a transferência de despesa para estados e municípios, notadamente despesas da saúde, que era praticamente 80% de despesa federal, passou hoje, a União Federal passou 40 pontos para os estados e municípios. Hoje ela tem apenas 40% de responsabilidade do pagamento da conta nacional do SUS. A União Federal aumentou a sua carga tributária, enquanto que os estados e municípios permaneceram do mesmo tamanho. Para você ter uma ideia, presidente, em 1967, quando foi criado o ICMS, o IPI e o ISS, a arrecadação tributária brasileira era 17% do PIB, e o ICM era 7% de 17%. Em 88, o ICM era 7% de 22,8%. Hoje, 50 anos depois, ele é 6,7% de 33%. Então, o ICMS ficou estancado por culpa dos próprios estados, que preferiram gastar todo o tributo do ICMS em guerra fiscal entre os estados federados. Então, nós temos hoje uma situação em que o Brasil, em dado momento, e foi em 1996, que de 1988 até 1996, vigiu um convênio do CONFAS que regulamentou o ICMS. Em 96, a Lei Candir zerou a tributação de exportação. Faltava zerar a exportação de grãos e semi-elaborados. Acontece que, já na Constituição de 88, havia sido criado um fundo de perda de exportação com 10% do IPI. Essa proposta, inclusive, originou numa reunião do CONFAS, que eu era secretário da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias, e eu e o secretário do Rio Grande do Sul havíamos feito essa proposta. Em 96, também tive a oportunidade de criar o fundo de compensação para a Lei Candir. Ficamos com 2 fundos. Olhando os acontecimentos dos últimos anos, o setor exportador brasileiro está sendo prejudicado enormemente porque os estados federados não estão devolvendo os créditos de exportação. Eu calculo que tenha mais de 100 bilhões de créditos estocados, micados, porque a empresa exportadora não tem correção monetária, o crédito, não tem juros. Quando a empresa fica devendo, a empresa tem que pagar multas, juros e outros encargos, e ainda tem que pagar o contencioso, as custas judiciais. Quando a empresa exportadora, que ajuda o país, a economia brasileira, ela não consegue receber. Hoje, 90% das empresas brasileiras são credoras, as exportadoras, e não estão recebendo os seus créditos ICMS. Por outro lado, os estados reclamam de perdas da Lei Candir. Mas você tem um fundo de exportação e o fundo da Lei Candir. Ao fazer a balança comercial dos últimos 20 anos, 1997, primeiro ano da Lei 87/96, que é a Lei Candir, até o ano passado, nós tivemos
um saldo de balança comercial positivo em torno de 360 bilhões de dólares. Se você aplicar 12% de tributação, que é a tributação média que havia antes, de 11 e de 13, o óleo degomado, o ferro gusa, ele era tributado em 11, e 12 e 13% era o grão, 12% da alíquota, total, sobre o saldo total comercial e industrial, teríamos 45 bilhões de dólares de tributo. Multiplicado por 3,2, teríamos 371 bilhões. Multiplicado por 12%, teríamos uma tributação lá, desculpe, de 45 bilhões, multiplicado por 3, 144 bilhões de imposto hipotético. Lembrando que nenhum país exporta imposto. Lembrando que nenhum Estado deveria exportar imposto. Que no mundo inteiro o imposto é o que a população consome. Esta demanda de tributar a exportação é uma demanda sui generis nacional. Não é uma demanda que os países têm. É uma demanda que nós começamos em 88, eu também tenho culpa no cartório, quando ajudei a criar o 10% do IPI. Mas quando você soma a exportação de industrializado de grãos e pega o saldo comercial total e confere com o que foi pago, a diferença é infinitamente menor do que vocês estão apontando. Eu tenho uma compreensão especial, vocês são do Pará, já falei isso para o Jordi, falei para o Passarinho e falo para vocês, é diferente. As perdas do Estado do Pará, Minas Gerais, que tem minérios, Espírito Santo, são perdas irreparáveis. Para isso tem o royalty, com a compensação financeira, e entendo eu que no saldo da balança, se a conta é de 144 bilhões, só os 10% do IPI, que dá mais ou menos 1% do PIB médio ao ano, você teria, em 20 anos, 20% do PIB. Então, só aí você já teria 120 bilhões recebido, fora o que foi recebido da Lei Candir. Então, na hora da verdade, da apuração, eu já estive do outro lado do balcão. Eu era demandante, reivindicante, queria que o governo federal pagasse as perdas de exportação. Mas num patamar de justiça, né, fiscal, tributária, o que nós temos que analisar é diferente. Não são todos os estados que têm perdas. O Pará tem perdas irreparáveis. Uma parte, Minas, que tem minério, porque o minério ele é finito. E o agronegócio ele é renovável. Então, mesmo assim, supondo que houvesse essa perda, não seria, evidentemente, por uma alíquota de 17%, 18%. Jamais deveria ser. Porque quando um Estado manda para outro, a 12,7%. Então, dentro dessa regra do atual sistema tributário brasileiro. Então, mesmo que mude o sistema tributário, minha gente, e vai mudar, esse é o ano da mudança do sistema tributário, vai persistir e permanecer o problema do Pará e dos estados exportadores de produtos derivados do ferro, o minério em forma geral. Então, eu disse ao Jordi, Passarinho, digo a vocês do Pará, que estou disposto a ajudar a encontrar uma alternativa. Mas não será uma regra nacional geral. Porque nós temos que levar em consideração, nas perdas, os ganhos. Cada vez que você importa, você está tributando
internamente o ICM, o IPI, o PIS, o COFINS. Então, a conta não pode ser de um lado só, tem que ser dos dois lados, na entrada e na saída. E também, a doutora Thalita colocou bem, tem que fazer e usar o fundo de 10% do IPI para poder fazer esta compensação. Acho que aí nós encontraríamos uma solução. Então, eu já estou pedindo informações adicionais para ver se esses números que eu levantei aqui rapidamente, do saldo da balança comercial dos últimos 20 anos, 97 e 2016. Eu já disse isso aqui na inauguração desta comissão e reitero, temos que agir com justiça, porque vai chegar um ponto, a União Federal não vai dar dinheiro limpo. Toda a renúncia que o Tribunal de Contas levantou dos incentivos fiscais que ela deu com o IPI, o Imposto de Renda, ela não quis pagar, dá 191 bilhões. Nem o meu projeto está aqui tramitando, não deram nem bola. Aquilo o Tribunal de Contas levantou. Agora, com relação à Lei Candir, você não vai ver dinheiro novo da União. Então, nós temos que usar o que já existe. O fundo da Lei Candir e o fundo do IPI, que é 10% do IPI. Então, aí é que tem que ser numa soma de saldo geral, não de saldo parcial. Então, era o que eu tinha a dizer e me colocar à disposição, né, da comissão para poder ajudar a encontrar uma fórmula que possa resolver esse, né, problema dos estados exportadores de minerais. Bem, eu queria agora dar a palavra ao deputado Carlos Melles e pedir que, depois de falar, ele possa me substituir, para a gente ir fazendo rodízio, viu, deputado Raul? Para votar, né? Pode estar em processo já de votação. A reunião aqui pode seguir porque não é deliberativa, né? Então, o regimento permite. Mas a gente não pode deixar de votar lá. Então, deputado Carlos Melles. Vou ser breve, presidente Edmilson. Eu primeiro quero cumprimentar os palestrantes, a Thalita Alves e o nosso presidente da FAPESP, o Zé Monteiro, que a FAPESP foi bem falada numa reunião que nós tivemos no Ministério da Fazenda e que nós precisamos, então, analisar e ver os números. Mas eu queria dizer, o deputado Raul é o mais experiente, um dos maiores conhecedores que nós temos da área pode ir tranquilo, que é elogio. Fiscal. E, curiosamente, ou surpreendentemente, mais do que curiosamente, Thalita e Zé Eduardo José, eu fiquei surpreso quando fomos no Ministério da Fazenda essa semana passada, Jordi, o Júlio Leite e eu, Júlio Lopes, a conversa foi mais ou menos igual a essa do deputado Raul. Nós criamos uma expectativa, e eu diria uma falsa expectativa, que eu confesso também que eu tinha pelas informações dadas, sem as análises que precisavam ser feitas, que os estados, sobretudo de Minas Gerais, o Pará e o Mato Grosso, agora com o advento da soja, seriam os 3 estados mais prejudicados. Minas por conta do café e o minério de ferro, Pará pelo minério e o Mato Grosso pela soja. Eu vi no secretário executivo Eduardo Guarda, na secretária Ana Paula Vescovis, enfim, todos no Ministério da Fazenda, uma explicação muito serena e segura de que nós estávamos discutindo uma coisa que não existia. E nós fomos longe, até pela leviandade de alguns dados que apresentaram a nós. Fizemos uma conta mais ou menos essa que a Thalita colocou. Bom, se eu tinha tantos bilhões de exportação, se eu tenho esse ICM, se tirar o ICM, e eu me lembro que nós discutimos muito com o ministro Dornelles e com o ministro Candir, que se tirasse o ICM, se criasse um fundo
que era oportuno e poderia ter criado um fundo, e até hoje ainda dá para se criar um fundo. Houve alguma forma compensatória, o que não ficaram contra, mas, dado as modificações que o Supremo já fez, dado a criação do IPI e dado uma análise mais cuidadosa, parece que nós não temos muito o que receber mesmo, não, nossos estados. Então, precisamos debruçar disso, nesse assunto, com muita cuidado, com muita serenidade, porque, às vezes, por desconhecimento e, às vezes, por maldade, se diz, não, o Estado pode trocar a sua dívida do Estado pela dívida que tem da Lei Candir. Eu confesso que eu tinha quase que uma impressão semelhante a essa, a não ser vendo os números agora que eu percebo. E percebi lá na Fazenda e tenho percebido aqui nessa discussão. Por isso, eu acho que a secretaria dessa comissão, o presidente Jordi está fazendo muito bem feito, o nosso relator, eu quero pedir que a gente debruce sobre esses números, façamos mais algumas reuniões fortes com a Fazenda. O secretário Guardia, essa semana está fora, semana que vem viria aqui, mas nós precisamos debruçar melhor sobre esses números para não criar essa falsa expectativa. Muito obrigado, senhor presidente, e fique liberado, eu assumo, para que se possa ir votar, depois eu vou votar. Tá. Deixa eu só aproveitar, pode se dirigir, fazer assim um questionamento. Eu cheguei a sugerir, deputado Mendes, ao deputado Priante, que considerasse, eu queria ouvir a opinião de vocês, uma mudança na própria lei, não só regulamentar a compensação, sabe? Porque eu acho que tem que haver um esforço para aproveitar esse clima para mudança de modelo. Independentemente assim dos métodos e dos resultados de valores, a verdade é que a perda é grande, não é? Eu fiquei pensando assim que eu fui prefeito de Belém, atualmente é um prefeito do PSDB. Só que a minha cidade, independente de quem esteja governando, para cada bilhão que o Estado do Pará perde, 25% é cota à parte dos municípios. E não tem municípios que perdem muito, porque é praticamente tudo que poderia receber do Estado, além do fundo de participação dos municípios. No Marajó, onde a miséria, a pobreza é muito grande, não a miséria, mas a pobreza é muito grande, né? Então, índices de desenvolvimento humano são baixíssimos, né? Pessoal, não é miséria porque tem muito açaí, ainda se produz muita mandioca, muita farinha, então as pessoas não passam fome. Tem peixe, não é? Muita abundância de peixe, mas a situação de exclusão de direitos sociais é muito grande. Tanto que a maior índice de violência sexual e do trabalho infantil está no Marajó, que é uma grande contradição. Então, veja só Belém, por cada bilhão, perde 50 mil, considerando mais ou menos 20% aí de cota à parte. Porque já caiu, né? Chegou a 50 e poucos, foi sendo reduzida. Em todo caso, 40 e tantos, quase 50 milhões, é um bom dinheiro para cada bi. Nós já perdemos muitos bilhões, né? Há vários números. No seu dado, o Pará perderia nesse período 35. Imagina só, né? Então, qual foi a minha sugestão? Na mudança da lei, diminuir o leque, como se faz no Super Simples, deputado Mendes. A arquitetura, por exemplo, eu, deputado Passarinho, lutamos para aumentar a faixa, porque não havia incentivo para o arquiteto, dono de um escritório, que pega pequenas obras, entrar no Super Simples era perder mais do que ganhar. Aí nós lutamos. Então, nos anexos que estabelecem as faixas, veja só, se nós queremos mudar modelo, eu creio que nós deveríamos, assim, incentivar mais a exportação do que for verticalizado. Porque está acontecendo o inverso. A gente produz cabo, antes era só o lingote do alumínio. Daqui a pouco a gente transforma o lingote em qualquer filamento para computadores para exportar para o Japão. Aí, isso entra também na faixa dos isentos, quando devia ser o contrário, porque não há verticalização e não há agregação de valor e não há geração de emprego e não há internalização, digamos, de finanças
no Estado que produz a riqueza, digamos, né? Então, acho que nós temos que ver o que excluir e o que até, eventualmente, incluir, mas na perspectiva da inversão, porque essa questão de ir ampliando o leque do que significa primário ou semi-elaborado vai, digamos assim, nos transformando em meros exportadores de commodities sem nenhuma internalização das riquezas que tem como fonte os nossos recursos naturais humanos, né? E quando se fala naturais, inclusive, quer ver uma questão que não está totalmente claro no cálculo, que a FAPESPA pode ajudar muito? Outro dia eu falava, a questão da energia. Nós sabemos que 80% de subsídio. Deputado Melles, somente a Albras consome mais energia do que a região metropolitana de Belém. Dá para acreditar? Uma empresa de fronte de Belém, atravessando a Bahia, em 10 minutos, você tem, talvez, um dos maiores complexos industriais do alumínio do planeta. E com 80% de subsídio dado pelo Sarney em 84, quando foi em 2004 o Lula renovou. Então nós pagamos esses 80% que as empresas deixam de pagar, é claro, alguém tem que pagar. Acontece que, além disso, nós exportamos energia, mais de 80% do que produzimos, agora com Belo Monte, mais ainda, para ver. E o ICMS é cobrado no consumo, e não na fonte. Então, quando a China agora ganha uma concorrência para ampliar o nosso SIM, que é poderoso, mais de 100 quilômetros de linhões, né, para levar energia de Belo Monte, ou lá do Rio Madeira, de Giral e Santo Antônio, para outros estados do país, tudo bem. Somos Brasil, então, o desenvolvimento do país tem que ser considerado. Agora, é justo que a gente garanta o funcionamento de uma indústria lá em São Paulo, que a gente garanta 100% da energia, por exemplo, do estado vizinho, irmão, o Maranhão? Tudo bem, eu acho justo fazer isso, só que tem que haver contrapartida para o estado produtor, porque as desgraças sociais e ambientais, nós sabemos, Altamira, hoje é a cidade mais violenta do Brasil, segundo o IPEA, relatório de uma semana atrás, e isso não se deu de graça. Todos os cientistas sociais sérios previam que com Belo Monte isso iria ocorrer, claro. Tem 80 mil habitantes, de repente passa para 160 mil, há dados aí diferentes sobre, mas na verdade praticamente duplicou, não há um hospital a mais, as escolas também, casas populares, então o que se vê hoje é ocupação de terra urbana, rural, conflito indígena, todo tipo de violência, e o narcotráfico tomando conta da juventude, destruindo as dignidades do nosso povo. Então, eu queria dizer assim, essa ideia é possível trabalhar no sentido de tornar, digamos, mais viável a sustentação por parte dos estados, né, das perdas, não é? É uma questão que eu faço, sabe, porque isso implicaria em mudança de lei, mas como há um clima e quase que um consenso entre deputados do Sul e de outras regiões de que realmente a perda é grande para vários estados e para o Pará em particular, eu acho que a gente tem uma certa autoridade para propor no debate, digamos, mudanças no conteúdo da lei, o que exige maioria qualificada por CPEC, né? E, ao mesmo tempo, mudanças na lei complementar que vai permitir, digamos, repor as perdas. Feita a pergunta. Passarinho, vou ir novamente para cá, porque eu vou votar, ele tem o meu direito de voto. Isso, enfermeiro. Alô, som. Fica bem ali, ouvindo, tá? A pergunta do deputado Edmilson Rodrigues, ela é uma pergunta, diria, oportuna. Eu diria, deputado Edmilson, que de tudo que foi dito aqui, para além da Lei Candir, nós precisamos de uma rediscussão do nosso federalismo fiscal. Somente a regulamentação das perdas é insuficiente. Nós temos um federalismo fiscal totalmente esquizofrênico em relação a estados, municípios. De certa forma, há algumas questões que precisam ser discutidas. Eu lancei um livro há 2 anos atrás sobre a Lei Candir, talvez o senhor já tenha lido,
E tem um capítulo que eu faço uma brincadeira, que eu falo a questão da queda, o coice e o deboche. O que é a queda, o coice e o deboche? Eu vou falando um pouco sobre Belecandi e falo da queda. A queda é justamente a perda de exportação que os estados têm com a não cobrança do ICMS na exportação de bens primários e semi-elaborados. Lembrando que no estado do Pará, que nós estamos falando do estado do Pará, você tem ali uma dinâmica dos grandes projetos minerais e hidrelétricos que trazem consigo pesados impactos sociais e ambientais. Aliás, não só isso. Você tem um movimento demográfico para o entorno dessas cidades que muda completamente a rede urbana. Você olha Canoa dos Carajás, por exemplo, com S11D. Canoa dos Carajás, em 2010, tinha 12 mil eleitores, tinha 12 mil habitantes. Hoje, Canoa dos Carajás tem 56 mil eleitores. Isso em 6 anos. Cidades crescem de forma desordenada, você tem favela surgindo do dia para a noite. A maior parte das pessoas que migram para lá são pessoas que migram sem qualificação profissional, sem empregabilidade. Você tem um desenvolvimento da economia informal. E essas pessoas passam a bater na porta da prefeitura e do governo do estado, querendo saúde pública, educação, segurança, mobilidade, infraestrutura, saneamento básico. E esse modelo não dá devidamente, a Thalita tem razão quando ela chama a atenção para os municípios, não dá nem para o estado, nem para os municípios, capacidade para fazer frente a essa demanda crescente. Então, eu tenho dito no Pará, e com alguma ênfase, que o estado do Pará, independente de quem vão ser os próximos governadores, independente de tamanho de estado também, se vai ser do PSOL, se vai ser do PT, do PSDB, do PMDB, se esse modelo não mudar, nós estamos construindo um caldeirão social e esse estado caminha para a ingovernabilidade, porque as demandas sociais são crescentes e a capacidade de promoção de políticas públicas de prefeituras e estado não acompanha o mesmo ritmo. Não é à toa que nós temos a explosão da violência pública, que cresce em função disso. Falta de Estado, não de gestão pública, falta de capacidade de Estado. Mas essa é a queda. O coice é o crédito tributário que eu disse. Quer dizer, além de você não arrecadar, você ainda é obrigado a indenizar as empresas exportadoras pelo ICMS que é pago em outras unidades da federação. Isso é o coice, mas tem um deboche, que pouco se fala, deputado. Qual é o deboche? Tanto a exploração de energia elétrica quanto a extração mineral acontece em área da União. Portanto, nem Estado nem municípios participam no processo de licenciamento ambiental. E você arbitra uma compensação financeira, e eu não vou entrar no mérito se a compensação é suficiente ou não é, e não é, mas essa compensação financeira ela entra no fundo da União, que pode ser utilizado em qualquer unidade de conservação ambiental da federação. O governo do estado do Pará entrou na justiça ano passado, porque 77% das compensações financeiras de Belo Monte foram utilizados fora do estado do Pará. Mato Grosso, não ia citar, mas Mato Grosso. Então você tem a queda, o coice e o deboche. Agora, a Lei Candir, ela também regulamenta a questão que eu chamo de lógica de cobrança do ICMS no estado consumidor. Ou seja, você deixa nos estados produtores de energia elétrica o ônus de mitigação dos impactos ambientais e o estado que recebe energia elétrica, Belo Monte, 80% da energia fora do estado do Pará. Quer dizer, o estado que não tem o ônus de mitigação dos impactos sociais e ambientais, eles acabam arrecadando ICMS, sendo que o Pará, que fica com o ônus, não recebe o ICMS por isso. Doutor, me permite, Thalita, eu vou ter que sair para votar rapidinho. Só lhe agradecer e dizer, quando eu me refiro à energia, é tudo isso que a gente falou, mas é bom lembrar que o produto que vai para a China, na liga que interessa para a China, ou para os Estados Unidos, ou para o Japão, esse produto, ele é energia concentrada. Não é só a força de trabalho relativamente barata, não é só o material enquanto matéria-prima, no caso, a bauxita, não. É principalmente energia. Então, na verdade, nós somos exportadores de energia, no caso do Pará, não só para o Brasil todo, mas somos exportadores para os Estados Unidos, para a China e para outros países que importam o nosso alumínio e outros produtos, que sofrem algum grau de verticalização, que são os semi-elaborados em geral. Então, esse modelo não pode prevalecer, concordo, a despeito de quem esteja no governo. Eu acho que isso é um debate e uma necessidade, assim. Eu peço desculpa, rapidinho, tá? E um último ponto que precisa ser qualificado, deputado Joaquim Passarinho, e eu escuto de uma forma muito comum isso, se generalizou essa tese de que não se exporta imposto.
Não se exporta imposto em produto industrializado. Em produto primário, isso tem que ser relativizado, porque a hora que você entender que as grandes empresas mineradoras elas trabalham em escala planetária. Então, se ela não verticaliza a produção num lugar, ela vai verticalizar a produção onde já tem vantagens comparativas. O que acontece hoje no modelo brasileiro, principalmente para o estado do Pará? O minério de ferro ele é exportado in natura para a China e a China verticaliza. Por que as empresas fazem isso? Porque você tem uma legislação ambiental muito mais flexível na China e você tem uma legislação trabalhista muito mais flexível na China. Então, as empresas otimizam o quê? Lucro. E se ela vai verticalizar a produção e, a partir da verticalização da produção, ela vai ser tributada, vai pagar imposto, vai pagar etc., obviamente que ela não vai verticalizar a produção. Por que não sai a tal sonhada siderúrgica em Marabá? A tão requerida siderúrgica? Por um cálculo econômico. Se ela verticalizar a produção em Marabá, ela vai ter um custo de operação muito menor do que se ela verticalizar a produção de minério de ferro na China. Então, alguns estudos já mostram que, por exemplo, Canadá e Austrália, que são 2 países mineradores, a carga tributária na mineração é significativamente maior do que a nossa carga tributária. E nós continuamos reproduzindo essa lógica. Não se exporta imposto. Precisamos parametrizar e tomar cuidado com aquilo que é generalizável. Muito obrigado. Doutora Thalita. Bem, eu creio... Bem, eu creio que, de fato, o que o deputado colocou em sua pergunta é algo que a gente precisa, de fato, estudar. Tá? A CNM está, inclusive, aberta a ampliar esses estudos, porque, inicialmente, o nosso estudo está muito baseado apenas nesses históricos de 2006 a 2015. O âmbito da nossa pesquisa foi essa, e a gente entende que, de fato, nós temos que ampliar aí para 97 até agora. Então, eu creio que essas questões de energia, de mineração, hoje, eu creio que também a compensação financeira não é suficiente. A gente já tem alguns estudos nesse sentido também, e temos acompanhado. Então, de fato, essas discussões precisam entrar nesses âmbitos e a questão da Lei Candir ser bem ampliada. Basicamente é isso. Eu só queria agradecer também a oportunidade de estar aqui e explanar pela Confederação. É uma oportunidade da gente compartilhar estudos e trocar, de fato, informações. Muito obrigada, deputado. Eu estava escrito com o último, eu queria apenas, Eduardo, Thalita, fazer a observação que eu fiz ainda há pouco. Os impactos que os estados estão sofrendo devido a essa não cobrança ou essa não compensação, o certo é que a Lei Candir, ela tomou conta e pautou a compensação, né? E que, como já foi demonstrado, e todos os nossos palestrantes mostram essas perdas dos estados e do município. A gente fala Estado, eu sei que a Confederação dos Municípios fala logo, mas o Estado ganhou 25%, vai para o município, não tem. Então, essas perdas dos Estados estão tendo, e você mostrou agora a perda, para nós, no Pará, é muito maior do que para o Rio, por exemplo, por causa da diferença de alíquota. Nós já estamos numa outra comissão aqui discutindo a CEFEM, tá? Que é um outro questionamento. Mas nós precisamos ver o que proposta nós vamos ter para apresentar. Nós temos até novembro para votar o Congresso apresentar essa proposta, senão, pela decisão do Supremo, isso vai ser arbitrado via TCU e Conselho de Fazendário, né, CONFAZ, que não seria muito bom. Então, nós temos que ter algumas propostas básicas, porque os problemas nós sabemos, os números podem não bater, dependendo da base de cálculo que cada um colocou. Mas nós precisamos ter efetivamente qual proposta vamos fazer, primeiro, para como fazer essa compensação passar a acontecer, e depois, o que vamos fazer com o nosso passivo, com a nossa perda. Que eu não consigo acreditar que o governo vai ter recurso para pagar. Então, mas acho que nós podemos ter outras compensações. Você falou ainda há pouco da verticalização. Mas nós temos, apesar de ser um grande produtor de energia, a energia mais cara, a terceira energia mais cara do país. Será que a gente não conseguiria também, nas compensações para esses estados, ter, por exemplo, energia mais barata, no caso de verticalização de uma indústria? Quer dizer, esse tipo de proposta, acho que nós vamos ter que ter a inteligência de propor aqui, né, algo que não seja financeiro, porque o governo não vai ter para fazer, né, mas que a gente possa dar a esses estados que já estão com essa perda ao longo dos anos
como a União pode compensar de outra forma. E, na minha opinião, a melhor forma seria atrair esse investimento justamente para a gente poder verticalizar a produção de desses produtos semi-elaborados. Então, a nossa proposta é que a gente possa fazer isso, né? Aquilo que você falou, a queda, o coice, o deboche, a gente já está acostumado a ver. Infelizmente, grita, mas talvez agora, quando a gente tem vários estados, um do lado do outro, você vê aí, se juntar o Pará, o Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, você já passa a ter número. Né? Porque antigamente ficava gritando aqui o Pará quase sozinho. E quando a gente grita é difícil, porque na hora que você fala em trocas, você falou do Pacto Federativo. A coisa mais difícil de votar aqui vai ser o Pacto Federativo. Porque na hora que alguém ganha, alguém perde. E aí você, quando mexe, por exemplo, com São Paulo, nada contra os paulistas, são 70 votos, contra no Pará 17. É muito difícil a gente ganhar isso aqui. Mas na hora que você fala em uma compensação em que você possa realmente fazer com que o desequilíbrio econômico e financeiro desse país possa mudar, né? Você dá condição de estados que perdem, já perderam muito pela falta de arrecadação e não conseguiram fazer infraestrutura, eles possam ter algum ganho em outras áreas. Eu acho que a energia é uma dessas áreas e outras, né, que a gente pode fazer para que os estados possam ter essa compensação que merecem ter. Né? Ninguém está pedindo favor do governo, estão pedindo que é direito dos nossos estados. Então, reforçando a proposta, não só desse debate, dos números apresentados, são muito importantes, mas nós precisamos sair para algo mais prático e a gente possa, dentro daquilo que vocês já estudaram, quais seriam as propostas que vocês achariam de bom encaminhar para a comissão, para que a gente possa, nós temos que ter isso pronto até agosto, no máximo, para mandar para juntar com a do Senado. Então, nós solicitaríamos que vocês pudessem encaminhar depois para a comissão essas propostas para elaboração, para ajudar na elaboração da nossa lei. Tá? Era isso, falta isso, vamos passar a palavra aos nossos convidados, se quiserem fazer alguma consideração final. Doutor Eduardo. Não, somente agradecer a oportunidade, o privilégio de poder debater na tarde de hoje a questão da Lei Candir. Eu não sou especialista em finanças públicas, eu não sou especialista em tributação. Minha área de especialização é planejamento regional e urbano, mas em 2010, quando eu fui presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Pará, o tema da Lei Candir acabou caindo e nós tivemos que estudar e passar a pesquisar um pouco mais sobre o tema. A nota técnica que a FAPESPA lançou, ela está à disposição no site da FAPESPA. Nós estamos à disposição para quem quiser tirar dúvidas. Esse trabalho foi feito a partir de uma equipe. Coube a mim apenas o papel de coordenar, mas tem outros servidores que se envolveram mais diretamente no cálculo das perdas. Dizer a Thalita que o nosso próximo passo como FAPESPA, nós temos mais 3 notas técnicas a serem lançadas esse ano. A segunda nota técnica seria sobre a estimativa das perdas dos municípios do Estado do Pará com a Lei Candir. A terceira com a questão do ICMS de energia. Que nós calculamos também as perdas dos estados. Só que nós fizemos ano passado uma nota técnica, calculamos 94, 2014. E nós queremos agora atualizar para 97, 2016, para justamente fazer um trabalho que converse em termos periódico com esse. E talvez deixar a proposição, doutora Thalita, que se há uma intenção da Confederação de rever os estudos em relação à questão das perdas dos estados, nós podemos até conversar, talvez ver a possibilidade de ampliar o nosso junto com vocês, em vez de nós fazermos somente o cálculo das perdas dos municípios do Estado do Pará, nós podemos fazer juntos, Confederação Nacional dos Municípios e FAPESPA, o cálculo dos municípios. E aí seria um esforço conjunto das duas instituições, parceria FAPESPA-CNM, que com certeza iria nos enriquecer muito. Nós temos muito a aprender mutuamente, nós com vocês e vocês conosco, em função desse acúmulo, e talvez todo mundo ganharia com isso. Então fica a sugestão para a união de esforços em prol de um pacto federalista mais harmônico no Brasil. Muito obrigado. Passar a palavra para a Thalita, só lembrando dos municípios, né? O Eduardo falou agora de Canaã. Né? Paraupebas, eu estava conversando ontem, Paraupebas aumentou de uma eleição para outra 50 mil eleitores. Né? E só para ter outra ideia, Belo Monte, que é outro enclave que nós tivemos agora,
foram dispensados agora no final da obra 24 mil trabalhadores da construção civil. 24 mil pessoas na construção civil saem. Desses, a grande maioria não veio do Pará. E a grande maioria não retorna aos seus municípios, fazendo aquilo que o Eduardo falou, fica por conta dos municípios, principalmente, os prefeitos estão mais próximos, e do Estado, toda a despesa e a responsabilidade de segurança, educação, mobilidade, enfim, tudo. Então, os municípios têm que ser parceiros junto do Estado nessa luta, com certeza. Com certeza, os encargos são muitos, né? Os recursos que vêm é que dificilmente atendem a essa realidade. E, professor Eduardo, eu acho que isso é ótimo nosso. Com certeza, eu vou levar isso para a nossa diretoria, mas, sem dúvida nenhuma, a CNM vai, com certeza, querer abrir as portas aí para fazermos em conjunto essa pesquisa. Eu acho que vai somar muito para o nosso estudo, porque, no caso, o nosso estudo ele é feito em um âmbito estadual também. A gente associa os dados com os dados das associações estaduais, né? Então, eles têm essas informações e repassam para a gente consolida também. O estudo foi feito a partir de dados também da AMM, da Associação de Municípios Mato-Grossenses. Mas, de fato, eu acho que precisamos avançar um pouquinho nesses estudos, nesses detalhes, que precisam estar claros justamente para não incorrermos no erro aí de revelar números que não são reais para os municípios, né? Estamos à disposição também lá na Confederação para tirar dúvidas. O nosso estudo já foi encaminhado para a comissão, mas nós podemos encaminhar novamente, podemos encaminhar também lá para a FAPESP, acho que é importante para vocês também terem. E a gente, com certeza, vai olhar o de vocês também, que vai nos ajudar lá na consideração de novos dados. Ok? Muito obrigada pela atenção de todos, muito obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, que nos honraram com as suas presenças e suas contribuições, e nada mais havendo a tratar.